Olá pessoal, todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Na aula de hoje nós vamos resolver, vamos calcular o campo eletrostático de uma casca esférica por integração direta. Tá? Bem, a maioria dos livros resolve esse problema por lei de Gauss. Então no final do resultado da aula de hoje, nós vamos discutir isso, por que nessas situações de simetria, que é o caso que nós vamos resolver aqui, é muito mais fácil utilizar a lei de Gauss do que utilizar o cálculo do campo por integração direta. Você vai ver que vai dar um certo trabalho, e não é nem um pouco intuitivo, perfeito? Então vamos iniciar aqui a análise do nosso problema, Então vou ler o enunciado, aqui eu vou fazer a explicação da ideia inicial e fazer a sua resolução, tá? Então digamos que você tenha, uma casca esférica, tá? Ela é oca, perfeito? Essa casca esférica tem uma carga total Q maiúsculo, e uma densidade de carga superficial sigma, tá? E aí ela tem um raio R maiúsculo. Bem, e aí você se pergunta qual é o campo que ela gera num dado ponto P, A origem do meu sistema está aqui no centro da esfera, da casca esférica, e você se pergunta qual é o campo gerado numa dada posição P distante do centro Rzinho, tá? E aí eu vou orientar meu sistema de coordenadas, já. Então vou considerar aqui nesse plano aqui, é o meu plano XY, tá? E ao longo dessa distância que eu quero encontrar, que une, a origem até o ponto P, é meu eixo Z, tá? Então, por simetria, antes de fazer qualquer análise, qualquer conta, diretamente, se você pegar uma porção, infinitesimal da casca acima e simétrica, uma outra porção simétrica a essa que está do outro lado, ambas vão gerar, como elas estão distantes, equidistantes do ponto P, estão à mesma distância, aqui nessa linha tracejada vermelha e aqui, então ela vai gerar campos infinitesimalmente iguais nesse ponto, só que apontando a de cima, é um campo, se a carga total é positiva aqui, ela vai gerar uma intensidade infinitesimal de campo para cá, a porção de cima, e a de baixo de mesma intensidade, porém em direção para cá, E aí você sabe que por decomposição de vetores, se você tem dois vetores iguais, orientados dessa forma simetricamente ao eixo Z, tem uma simetria axial, esse cidadão, a componente, você vai fazer a decomposição no eixo Z, vai contribuir duas vezes o módulo desse campo, e nessa direção aqui, quando você faz a projeção dessa componente aqui, dá um vetor para cá, infinitesimal, e aqui também, só que oposto, um para cima e o outro para baixo. Então eles vão se cancelar, porque ele tem o mesmo módulo. Então, o campo gerado nessa circunstância vai ter que ser orientado na direção Z, sem fazer análise nenhuma, só por análise geométrica, tá? Então, nós sabemos que ao final, todo esse campo gerado por essa casca esférica nesse ponto P vai ter que ter orientação na direção que eu chamei de K-chapéu. Então, K-chapéu é o versor de módulo 1 que aponta no sentido crescente do eixo Z, tá? Já o R-chapéu linha que nós vamos utilizar, ele é um versor que aponta para fora da casca esférica, radialmente, tá? O ângulo entre o eixo Z e o vetor R maiúsculo eu chamo de ângulo polar em coordenada esférica, é o ângulo θ. Nessa direção está o θ-chapéu, para cá, no sentido crescente do ângulo. Ele varia de 0 até π, que é aqui embaixo. Já o versor ρ-chapéu é um versor radial que mora nesse plano XY aqui. Ele aponta sempre para fora e ele é perpendicular a essa linha circular aqui tracejada que eu desenhei, perfeito? Então, com todas as informações, vamos fazer análise do campo,
Então, o campo elétrico, nós sabemos que para a casca esférica ele é dado por sigma 4πε0, claro, no vácuo, tá? Integrado na superfície da casca, R menos R' ds' sobre R menos R' módulo ao cubo. Quem é R, pessoal? É a posição onde eu quero calcular esse campo, tá? A posição é exatamente de 0 até o ponto P, é a distância R, tá? E quem é R'? R' está os elementos infinitesimais de carga ou de densidade de carga que norteia a minha distribuição, né? Que está localizado, né? A minha distribuição que vai gerar um campo naquele ponto, ou seja, é os elementos de carga infinitesimal que estão sobre a casca esférica, tá? Então, meu R é R na direção K, então é o módulo na direção K-chapéu, e R' é a distância R maiúsculo na direção R chapéu linha, tá? Vou precisar da subtração desses dois vetores, eu vou subtraí-los, dar esse resultado. E para calcular o módulo, já que eu vou precisar do módulo ao cubo, como é que eu calculo o módulo desse vetor? Veja, tu tem um vetor R aqui que aponta, esse R vai mudando conforme o ângulo, né? E você tem um R fixo que une o ponto 0 ao ponto P, tá? Então você tem um vetor aqui na direção Z e um vetor na direção R aqui, ó, R chapéu, né? Linha. Então a diferença entre esses dois vetores vai dar um vetor que é esse aqui, ó, que une esse ponto até esse ponto. Então você vai formar aqui, né? Você vai aplicar a lei dos cossenos. Então a lei dos cossenos diz que essa distância menos essa, né? O módulo desses dois vetores, a diferença desses dois vetores, o módulo dela vai ser exatamente o módulo do primeiro ao quadrado, né? Mais o módulo ao quadrado do segundo, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Ou seja, esse vetor e esse formam um ângulo de θ. Então, vai dar o cosseno desse ângulo. Como é um módulo, tudo isso é elevado a meio, ou raiz quadrada. Perfeito? Então, com todas essas informações, eu posso substituir nessa integral. Mas antes de fazer essa substituição dessa integral, né, esses resultados da integral, você tem que notar o seguinte, né, em coordenadas esféricas, né, o meu φ-chapéu que mora aqui nesse plano aqui circular da linha tracejada que eu fiz aqui, né, ele é perpendicular aqui ao ρ-chapéu. O φ-chapéu em coordenada, um versor de coordenada esférica é cosseno φi mais seno φj. Já o θ-chapéu, que é esse versor aqui, polar, menos seno θ na direção K, mais cosseno θ na direção ρ, tá? E o R-chapéu, que pode ser esse R-chapéu linha também, ele é cosseno θ K-chapéu mais seno θ ρ-chapéu. E aí, se você se pergunta, bem, como é que eu posso escrever o versor K, que ele mora, que está aqui, olha, como é que eu posso escrever ele em termos das componentes esféricas, né? Então, você sabe que o K, na direção R, ele contribui com cosseno. Está aqui. E o versor K, a contribuição em θ, ele contribui com menos seno. Então, está aqui, ó. Então, se você fizer o produto escalar, né, você pode mostrar que esse cidadão aqui, na direção, o K-chapéu, ele pode ser escrito, né, o versor cartesiano, em coordenadas polares, como sendo cosseno θ R-chapéu menos seno θ θ-chapéu. Isso é meu K-chapéu, tá? Que é esse cidadãozinho aqui, ó, o versor K-chapéu, escrito em termos de R-chapéu e θ-chapéu. Esse versor K, ele não tem componente ρ-chapéu, porque eles são perpendiculares entre si, tá certo? Então, meu K é isso. Então, onde é que eu vou substituir? Eu vou substituir exatamente aqui, ó. Porque eu vou ter uma integral toda em coordenadas esféricas, tá certo? Então, eu vou substituir R menos R', esse resultado. O módulo elevado ao cubo é esse cidadão elevado a 3/2. E ds é o elemento infinitesimal de uma casca esférica. Então, como é que vai ficar
esse resultado, né? Então, o resultado vai ficar dessa forma, né? O campo, ele é sigma sobre 4πε0, uma integral que vai em φ aqui de 0 até 2π, né? O φ mora nesse círculo tracejado, né? No plano xy. Então, o φ vai de 0 a 2π e o θ, ele vai de 0 até o outro lado aqui, ó, que é π, tá? Aqui vai dar a diferença, R menos R', dá esse resultado aqui no numerador. Aqui o elemento infinitesimal de área de uma casca, que é R² seno θ dθ dφ. E R menos R' módulo ao cubo. É esse resultado elevado ao cubo. Tá aqui, ó. Elevado a 3 meios. Meio elevado ao cubo dá 3 meios. Tá? Então, essa integral eu vou fazer. E aqui no K-chapéu, quem é o K-chapéu? Nós acabamos de encontrar que esse K-chapéu ele vale exatamente essa decomposição em coordenadas polares. Tá? Então, você vai substituir aí, né? E vai agrupar, aqui tem uma componente R, vai agrupar com essa. Tá? E você vai ter uma componente puramente θ, chapéu, que você vai agrupar também. Então, você vai agrupar esse resultado em duas integrais, né? Uma integral aqui, olha, em R chapéu, e uma outra integral, né, menos uma outra integral em θ chapéu. E aí, note, o que é o R chapéu? O R chapéu e o θ chapéu, né? Eles são exatamente essas decomposições. R e θ você pode agrupar agora numa componente K, os dois, e aqui numa componente ρ, né? Então, que é isso que eu vou fazer, né? Então, R chapéu é cosseno θk mais seno θρ, e o θ chapéu é menos seno θk mais cosseno θρ. Então, aqui aparece, né, no resultado de cima uma contribuição em ρ e aqui também. Então, você sabe que esse ρ ele mora nesse plano xy, aqui nesse círculo tracejado, né? E aí você vai ter que fazer uma integral ainda em φ de 0 a 2π. Então, quando você fizer essa integral aqui, veja, tudo que está aqui dentro do integrando não depende de φ, exceto o ρ chapéu. Então, essa integral vai cair diretamente no ρ chapéu aqui, ó. E todo o restante do integrando vai ser fatorado, vai sair de dentro da integral, né? Porque não depende desse termo. Então, você vai ficar com uma integral, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, dφ e dφ, ó. Você vai ter que integrar em ρ e aqui também, ó. Então, essa integral de 0 a 2π de ρ chapéu, dφ, isso é zero. Você pode mostrar que é zero, né? Esse ρ chapéu aqui, ele é cosseno θ, cosseno φ i mais seno φ j. Então, quando você fizer essa integral de 0 a 2π, vai dar zero. Então, por simetria, você sabe que se tem uma componente ρ chapéu para lá, se você vai fazer uma integral de 0 a 2π, ou seja, em todo esse círculo tracejado, então tem uma contribuição ρ chapéu para lá, simetricamente, do outro lado tem uma contribuição para cá. De mesma intensidade, então você vai ver que esses termos, em qualquer ponto que você escolher, vai ter sempre uma contribuição oposta, simétrica, que vai se cancelar. Um vetor para lá, de unidade 1, por exemplo, tem um simétrico para cá de menos 1. Entende? Então, a soma dá zero. Então, essa integral, ao longo do ρ chapéu, de 0 a 2π, toda ela vai dar nula. Então, significa dizer que essas integrais aqui, com esses termos de seno e cosseno, vão sumir, e a única contribuição do campo elétrico vai ser na direção K, certo? Que foi a análise que nós discutimos inicialmente dessa aula, exatamente aqui, que as contribuições em qualquer direção vai ser nula, só vai sobreviver a contribuição na direção Z, ou seja, na direção K chapéu, que é o que nós vamos analisar agora, tá? Então, você vai juntar esse cosseno com esse seno, vai dar o produto seno-cosseno, tá? Você vai agrupar aqui, né? E aqui você vai agrupar seno com esse seno, tá? Seno com seno dá seno ao cubo. Você vai organizar todos esses termos e vai escrever o campo elétrico desse jeito aqui, ó. Então, você sai dessa expressão,
tá? Para essa aqui já mais enxuta, né? Note que esse parêntese aqui tudo está elevado, tá? A 3,5 e você fecha o colchete que eu abri inicialmente aqui. Então esse é o campo elétrico, são as duas integrais que eu preciso resolver, essas duas integrais da esquerda e da direita. Eu chamo essa primeira integral de integral 1 e a segunda integral de integral 2. Tudo isso é o campo elétrico multiplicado por um fator de sigma sobre 2ε0 na direção K-chapéu, tá? Então vou resolver essa integral aqui, né? Continuando, né? Eu vou dividir em duas partes. Então a primeira parte aqui, né? Eu chamo de integral 1. Então vou resolver aqui a integral 1, tá? É essa a integral para fazer. Vou fazer uma mudança de variável, chamar de u todo esse termo aqui, né? E du eu vou derivar em relação aqui, em relação a θ, tá? Bem, e aí quando você faz aqui a diferencia du em relação a θ, tudo isso aqui é constante, derivado de uma constante é zero, derivado do cosseno é menos seno, com esse menos dá mais, então fica 2r, r grande, seno θ dθ, tá? E aí, o que vai acontecer? Você vai fazer essa mudança e substituir aqui, ó. Então, todo esse termo aqui é u elevado a 3/2, Rzinho, R grande, seno de θ está aqui, ó, Rzinho, tira um R daqui, seno de θ dθ, tudo isso é du. Então, essa integral, com a mudança de variável proposta, que é essa aqui, ela se transforma nessa integral. Fica R maiúsculo sobre 2, integrado de u elevado a 3/2 du. Quando o θ for zero, cosseno de zero aqui é 1. Então, fica esse termo menos 2Rzinho, R grande. Isso eu chamo de u de zero. Quando o θ for π, cosseno de π é menos 1. Aqui fica mais. Então, fica R quadrado mais R grande quadrado mais 2Rzinho, R grande. Tá? Aqui, quando u for π, tá? Chama esse cidadão. Então, você resolve essa integral, uma integral simples de fazer, de polinômio. Você soma uma unidade aqui no expoente, aqui no denominador, né? E aí você encontra esse resultado. Aí você substitui os limites superior e inferior da integral e depois de uma certa simplificação, você encontra que a integral I1 ela é dada por esse termo R vezes esse cidadão aqui, olha. Tá? E aí quem é esse termo e esse aqui? Esse aqui é o quadrado da... É um produto notável, certo? Esse cidadão aqui é R menos R grande ao quadrado. Esse aqui é R mais R grande ao quadrado. O quadrado corta com com a raiz e o resultado disso aqui vai dar o módulo, tá? Módulo de R menos R grande e aqui módulo de R mais R grande. Então esse é o resultado da integral 1, que é essa daqui de cima, tá? E essa integral ela compõe aqui uma parte do campo elétrico que eu quero determinar. Uma outra coisa interessante que eu acabei esquecendo de dizer, né? Quando eu eliminei essa integral em rho-chapéu, veja que a componente K, tanto de cima quanto de baixo, você ainda vai ter que fazer uma integral em φ, de 0 a 2π. Só que é uma integral em φ de 0 a 2π de 1 dφ. Porque toda a dependência como em rho-chapéu, e você já resolveu dar zero essa integral, então essa integral é uma integral que vai dar 2π. Então 2π vai sair, você vai eliminar essa integral de 0 a 2π dφ, vai dar 2π. Então vai dar 2π na de cima, 2π na de baixo, aqui e aqui, e você fatora 2π aqui. Então quando você fatora 2π, o π corta com π, 2 simplifica com 4, dá 2 embaixo. Então dá sigma 2ε0, que é o que está dando aqui, ó. Na direção K, que já está fatorado essa contribuição de cima e a de baixo. Perfeito? Então vamos voltar aqui para a integral I2, que é essa aqui do lado direito. Então vamos resolver essa integral que eu chamei de I2. Tá aqui a integral I2. Você vai fazer a mesma mudança que eu fiz na primeira, mesma mudança de variável, tá? E aí você vai substituir no R, aqui, ó, Rzinho seno de θ, tá aqui, ó, desculpa,
R grande seno de θ dθ. R grande seno de θ dθ. Vai ser o quê? Vai ser du sobre 2Rzinho, tirando daqui dessa expressão de baixo. Mas ainda tem um cosseno aqui e tem um R. Então você vai agrupar aqui, olha, você vai tirar dessa substituição em U, você isola R cosseno θ. Quando você isolar R cosseno θ, vai ficar esse cidadão menos U dividido por 2R. Então, R cosseno de θ é toda essa expressão. R seno de θ dθ é du sobre 2Rzinho. E vai sobrar um R ainda. E todo esse termo de baixo é U elevado a 3 meios, tá? Então, essa integral I2 ela vai se transformar aqui, né, nessa integral, já com esse termo fatorado. E aí, os limites de integração vão ser os mesmos da integral I1, tá? De U0 ao π, né? E aí você vai pegar esse termo e vai, né, ele estava no denominador, você pode colocar no numerador com o sinal trocado, né? Você vai distribuir aqui para a primeira parte, que é essa, R quadrado mais R grande quadrado, e a segunda parte distribuir esse U elevado a menos 3 meio vezes U. Mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Vai dar uma integral de U elevado a menos meio e todo esse termo aqui multiplicado por U elevado a 3 meios. Já ele saiu dentro da integral porque eles não dependem de U. Podem sair, são constantes. Então você pegou essa integral, né, depois da mudança de variável feita, que foi a mesma da integral 1, você quebrou em duas integrais de polinômio. Super simples de fazer. Depois de uma certa álgebra, né, você pode mostrar que essa integral I2 vai dar todo esse termo aqui, ó, tá? Essa contribuição Rzinho mais R grande vai multiplicar esse termo em cochete. E essa integral aqui vai dar esses dois termos, tá? Você ainda vai ter o sinal de menos aqui. E você vai preservar, vai sair um sinal de 2, um fator de 2 que cancela com esse, então vai dar menos R grande 2, R quadrado, Rzinho quadrado, tá? Então tá aqui a integral I2. Lembrando que o nosso campo elétrico, ele é sigma sobre 2ε0. A diferença dessas duas integrais, I1 e I2, que nós acabamos de encontrar na direção K, eu vou dividir aqui essas integrais I1 e I2 em duas situações. Quais? Primeiro, para Rzinho maior que R grande, que é fora da casca, e Rzinho menor que R grande, que é dentro da casca esférica. Então, esse Rzinho, essa distância aqui, ó, que vai do centro até o ponto P, essa distância é R, então vou escolher duas situações. Aqui esse Rzinho é maior que o raio da nossa casca esférica, que é fora, e Rzinho menor que R grande, que é dentro da casca esférica, tá? Então, vou analisar tanto o resultado da integral 2 para duas situações, dentro e fora da casca, e a integral 1, dentro e fora da casca. Então, repetindo aqui novamente os resultados das duas integrais I1 e I2. Tá aqui, são os mesmos que nós mostramos na folha anterior, tá? E eu vou dividir esses resultados em duas partes. Eu chamo de caso 1, caso dentro, Rzinho menor que R grande, então fica... Quando você faz, quando você trabalha com módulo, já que Rzinho é menor que R grande, você vai inverter a ordem aqui, você fatora o menos, fica R grande menos Rzinho. Como o menos está dentro do módulo, você pode tirar o valor que está lá dentro sem o sinal negativo. Então, fica R grande menos Rzinho. Está aqui, ó, na integral I1. Aqui, como tudo é positivo, não importa, vai continuar ficando o mesmo resultado, né? R grande mais Rzinho. Aí você faz o MMC, simplifica, você encontra que a integral I1 dá esse resultado, 2R grande Rzinho dividido por R quadrado maiúsculo menos Rzinho quadrado. Já para a integral 2, a mesma coisa. Aqui vai dar R grande mais Rzinho, menos, você fatora o negativo aqui do menos R maiúsculo, fica R maiúsculo menos R minúsculo, fatorado menos 1. Como é módulo, você vai dar tudo positivo. Vai dar o que está lá dentro, desculpa, né? R grande menos Rzinho.
tá? A ideia do módulo, trabalhar com o módulo, é você deixar ele a quantidade puramente positiva, né? Então, já que Rzinho é menor que R grande, aqui, olha, dá um número negativo. Então, você deixa positivo. Como é que você deixa positivo? Você fatora o menos 1, tá? E aí, o que está lá dentro fica puramente positivo, tá? Essa que é a análise que você tem que ser feita, tá? Então, vai ficar menos R grande menos Rzinho, mais, repete o que está aqui, e aqui repete também, né? O puramente positivo vai dar aqui, e aqui você fatora, né? Você fatora o menos 1, fica R grande menos Rzinho, negativo, fica tudo positivo, tá aqui, ó. Tira o MC, multiplica em cima e embaixo. Depois de uma certa álgebra, você encontra esse resultado, você cancela aqui os R's quadrados, maiúsculo, e você encontra que a integral I2, ela vai ser 2R grande Rzinho, dividido por R quadrado menos Rzinho quadrado. Então, se a integral I1 deu esse resultado, e a integral I2 deu esse, e como o meu campo elétrico é dado pela subtração da integral I1 menos a integral I2, esses dois resultados são idênticos, olha. Como você vai subtrair um do outro, esse resultado vai dar 0, ou seja, a diferença entre as duas integrais dá 0, logo o campo elétrico dentro da minha casca esférica, ele é um campo nulo, tá? Então esse é um resultado muito bonito porque, claro, depois de uma certa álgebra, né, de uma certa análise, que é um pouco demorada, você mostra que o campo dentro da casca esférica, em qualquer ponto dela, é nulo, tá? Sem usar a lei de Gauss, isso por integração direta, né? Que é um resultado bastante bonito. Isso até explica muita coisa da lei de Gauss lá quando você aplica ela em situações como essa, da casca oca, né? De uma esfera oca. Perfeito? Vamos para o caso 2, que é o caso fora da casca esférica. Então, fora da casca esférica, você pode mostrar que essa integral I1, fazendo a mesma análise, né? Esse camarada vai ser maior que esse, né? Então, vou deixar no jeito que está, positivo. Esse aqui fica do jeito que está. Aqui fica também do jeito que está. Né? O menos vai multiplicar aí dentro. Aqui fica do jeito que está, do jeito que está. Depois que você fizer toda essa análise, a integral I1 dá esse resultado. E a integral de baixo, I2, dá esse. Então, a diferença I1 menos I2, que é o que eu quero, porque eu preciso calcular o campo elétrico aqui, ó, é essa diferença, I1 menos I2, você pode mostrar, né, que dá esse resultado, depois você tira o MC, simplifica o de cima com o de baixo, você encontra que vai dar 2R quadrado maiúsculo dividido por Rzinho ao quadrado. Isso para R maior que R grande, ou seja, fora da tua casca esférica. Então, desta forma, pessoal, né, o campo elétrico ele será dado por esse resultado que nós já tínhamos inicialmente. Essa diferença dá esse resultado aqui, ó. Você cancela 2 com 2. Essa densidade de carga, como ela é homogênea, superficial, né? Sigma, ela é dado pela carga total da tua casca esférica, que é Q, dividido pela área. A área da casca esférica é a área de uma esfera. 4π vezes o seu raio ao quadrado. Esse quadrado corta com o raio ao quadrado daqui do numerador. Fica a carga Q sobre 4π ε0, 1 sobre R quadrado, K chapéu. Olha só que resultado interessante. Esse aqui é o resultado para fora da casca esférica, tá? Então, é isso que eu vou discutir agora, o resultado tanto dentro quanto fora da minha casca esférica. Isso aqui é o campo elétrico de uma carga pontual, tá? Localizada na origem, né? Na origem O. Então, vamos analisar aqui o nosso resultado, né? Então, nosso resultado, ele diz o seguinte, né? Então, você tem uma casca esférica de carga Q, sigma, raio R, distante do O a P, né? Que é a distância Rzinho, e ela tem um raio R maiúsculo. Essa é a nossa casca esférica. E o eixo Z está apontando aqui nessa direção que une o ponto O e o ponto P. Pois bem, quanto é que o campo vale dentro da casca esférica? Por integração direta, esse campo ele vale 0, é um campo interno que eu chamei, é um campo nulo. Tá? Então, graficamente falando, se eu plotar o módulo do campo elétrico pela distância, Rzinho,
numa distância Rzinho menor que R grande, que é o raio da tua esfera, da tua casca esférica, esse campo é um campo nulo. Está aqui o módulo dele, é 0. Mas para uma posição Rzinho maior que R grande, esse campo externo é o campo de uma carga pontual. Q sobre 4πε0, 1 sobre R quadrado K-chapéu. Ou seja, é um campo que cai com o inverso do quadrado da distância R. Né? E essa distância R é a distância entre O e P, que é o que você está analisando aqui. Então, esse é o gráfico do campo elétrico em função da distância. Né? 0 aqui antes de R grande e depois de R grande maior que R grande, você tem um comportamento de uma hipérbole. Tá? 1 sobre R2. E aí, o que significa esse resultado, né, que nós obtivemos por integração direta? Então, tudo se passa, né, como se fosse essa casca esférica, ela é reduzida para um ponto. Exatamente toda a carga dela aqui é como se eu tivesse, essa aqui é um corpo macroscópico eletrizado, né, com carga aqui. Tudo se passa como se toda essa carga tivesse concentrada na origem e tivesse a mesma carga Q, positiva. Então, a casca esférica está se comportando como uma carga pontual. E essa carga pontual, qual é o campo que ela gera numa dada posição P? Toda essa carga pontual é localizada no centro, tá? Na origem, no ponto O. Então, qual é o campo elétrico que gera no ponto P? É o módulo da carga sobre 4πε0, o inverso do quadrado dessa distância, que é Rzinho. Tá? Ao quadrado na direção que une as cargas. Se a carga é positiva, então vai gerar um campo saindo da carga, né? Então, um campo na direção K-chapéu, ou seja, na direção Z. Tá aqui, ó. Perfeito? Então, esse é um resultado muito bonito. Então, toda a integração que você fez direta, né, depois de uma certa álgebra, você pode mostrar que quando você utiliza a lei de Gauss, né, você diz, olha, você em situações de simetria, você considera uma superfície gaussiana, onde essa superfície gaussiana ela vai passar pelo ponto onde você quer calcular esse campo e ela é simétrica à distribuição que você tem de cargas. Então, se é uma casca esférica, você vai desenhar uma esfera centrada na origem aqui, com uma superfície da esfera passando pelo ponto P. Então, é como se você fizesse essa análise, né, levando exatamente esse cálculo em consideração que nós acabamos de fazer por integração direta, como se toda a carga dessa casca estivesse concentrada no ponto O, tá? Que é a carga pontual, perfeito? Para fins de deixar o resultado completo, né? Se você se perguntar qual é o potencial gerado dentro e fora dessa casca esférica. Então, se o campo é nulo, significa dizer que o potencial V dentro da minha casca esférica de 0 a R é um potencial do tipo V0, do tipo constante. Então, quando você deriva uma constante, né, lembra que o campo é menos o gradiente de um potencial. Se é uma constante, a derivada de uma constante dá 0. E o potencial externo é uma função é uma carga pontual, né? É um potencial de uma carga pontual, Q. Então, é Q sobre 4πε0, 1 sobre R. Isso aqui é uma função escalar, e aí quando você aplica o gradiente, você transforma no campo elétrico, que é uma função vetorial. Então, aqui, inicialmente, dentro é um campo V0 constante, um potencial constante, e depois, para Rzinho maior que R grande, o potencial cai com 1 sobre R. Tá? Diferente do campo elétrico, que cai com 1 sobre R2. Tá? São duas grandezas diferentes aqui no estudo do eletromagnetismo. Tá certo? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!